Olá pessoal, sou o professor Jacinto. Eu vou trabalhar com vocês o gênero poema. Essa é apenas uma de uma série de aulas que teremos sobre esse gênero. Nosso primeiro encontro se resumirá em o que é poema e tipos de poema. Nossa segunda aula teremos o verso e seus recursos. Depois nós veremos o estudo da métrica, e aí nós trabalharemos versos de medida velha e versos de medida nova. E por último, nós teremos uma atividadezinha para vocês fazerem. Às vezes a gente fica se perguntando, poesia ou poema? E a gente nunca chega a uma conclusão. Mas, na verdade, qual a diferença? Veja bem, poema é um gênero textual que utiliza as palavras organizando-as em versos, estrofes ou prosa. Então, o que eu sei é só poema? Também. Veja bem, poema é o gênero, é a forma como o texto está escrito e a sua organização. Já a poesia vai mais além. É uma definição mais abrangente e contempla diversas manifestações artísticas e formas de expressão. A poesia em qualquer obra de arte. Ou seja, a poesia é a expressão da beleza nas obras artísticas, seja na escultura, na arquitetura, no desenho, no poema, em qualquer obra de arte, há poesia. Vamos ver um exemplo diferente de poemas. Primeiro nós vamos ver o que é um acróstico, que é um tipo de poema que vai trabalhar as iniciais de cada verso com a letra do nome de uma pessoa. Veja aí o nome Neuma. Nasceste, ó bela, d'amores florida, e só em vida e sentido e razão. Luar que em vão enfeite a noite brilha, mulher e filha que a Deus ama e adora, alma que mora no seu coração. Perceba que esse poema tem rima. Ele também tem métrica, é uma única estrofe, formada por 5 versos. Isso tudo a gente vai estudar na outra aula. Perceba que, por mais que tenha rima, não é isso que vai dizer que esse texto é um poema, e sim o seu ritmo, que é cadenciado através da métrica, assunto que veremos numa aula adiante. Outro tipo de poema. Irene no céu. Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagino Irene entrando no céu. Licença, meu branco. E São Pedro Bonachão. Entra, Irene. Você não precisa pedir licença. Percebeu? Não há rima. Os versos são pequenos, grandes, o último até enorme, mas isso também é poema. O poema não é caracterizado por rima, por tamanho de verso, por tamanho de estrofe. Não importa isso. O que importa no poema é o ritmo, e isso é dado através da quantidade de sílabas métricas que são colocadas e das pausas que são feitas durante a sua leitura. Tipos de poema. Nós temos 3 tipos de poema. Temos o poema épico, ou narrativo,
Temos o poema dramático e temos líricos. Tem uma característica de heroísmo, de feitos inusitados, de coisas surpreendentes que acontecem entre o que acontece na realidade e características sobrenaturais. Veja aí esse poema de Os Lusíadas, de Camões. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, e em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimaram. Perceba que os versos 1, 3 e 5 rimam, o 2, o 4 e o 6 também rimam, o 7 e o 8 rimam embaixo paralelamente. Isso nós vamos ver numa outra aula com mais calma. Perceba que essa forma de poesia que a gente vê no poema é uma forma brilhante, é uma forma grandiosa, que nós também temos essa expressão na literatura brasileira, principalmente na literatura de cordel. Quando a gente fala de feitos maravilhosos por pessoas que desbravaram grandes lutas e conseguiram grandes coisas, ou até mesmo um rapaz, pelo amor de uma moça que enfrentou os pais dela, enfrentou o exército, um monte de situações. Então isso tudo são características de feitos maravilhosos. Outro tipo de poema, que é o dramático. Esse tipo de poema é feito para ser representado como peça, como teatro. Nós temos aí as personagens Ninguém, Beelzebub, Dinato, Beelzebub. Eu em nome ninguém e busco a consciência. Esta é boa experiência. Dinato, escreves tu bem. Que escreverei, companheiro? Que ninguém busca a consciência e todo mundo dinheiro. Percebe como o poema dramático ele precisa que haja mais de uma pessoa para ensiná-lo? Isso é típico dos poemas que devem ser representados. Agora vejamos o que é o poema lírico. É aquele poema que é romântico, aquele que busca mais o eu. Aquele assunto que a gente já viu sobre a função emotiva, centrada na primeira pessoa. Coração que bate, bate, antes deixes de bater, só num relógio é que as horas vão passando sem sofrer. Perceba aí que nesse poema nós temos uma situação melosa, aquela questão mais voltadas para o romantismo, questões voltadas mais para as paixões, para o irracional e o subjetivismo. Então, são questões como essa que nós vamos iniciando agora, complexas, mas que requerem de nós certo tipo de paciência. Muito obrigado e até o próximo encontro nosso.